Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 30 de dezembro de 2021, sexto dia na oitava de Natal, cor litúrgica é a branca e o santo do dia é São Ruggiero, tá? Amanhã é dia de São Silvestre, que é Papa, tá? Mas a gente lembra mais pela corrida, né? Nunca pelo motivo certo. Bom, gente, eu falei no áudio anterior, de ontem, é que eu tô gravando na corridona, então vamos ver se eu vou ser sucinta aqui. Eu vi o próprio YouTube me sugeriu um vídeo e aí apareceu a carinha, né, do bispo aqui da região de Curitiba, o arcebispo Dom Antônio Peruso. Eu queria saber o que está acontecendo, porque eu vi que realmente é uma nota de esclarecimento dentro da arquidiocese, eu acompanho as redes sociais, li, mas não entendi. Tipo, li um pouco, depois desisti, falei, não, missa extraordinária não é comigo, eu só assisto, participo, né? Participo, tentando participar efetivamente da missa do Concílio Vaticano II, a missa romana, né? Aí larguei mão. Só que tem gente que tá querendo fazer cisão, confusão e pior, debochando da imagem do nosso arcebispo. Então é o seguinte, eu já vou falar de novo. Você que apoia esse tipo de canal, eu sugiro que você se desinscreva desse tipo de canal. Assim como teve um suposto professor não sei das quantas de uma TV, Nossa Senhora de Fátima, sei lá, que tem um canal aqui que gosta de falar mal do Papa Francisco, né? Teve um outro que eu botava fé, porque, tipo, é um outro, tá? É um outro canal que até entrevistaram o padre, fizeram uma entrevista com o padre Duarte Souza Lara, mas depois que se sentiram atacados com essa questão do Papa Francisco ter feito um documento no correr desse ano sobre a missa do rito tridentino, a missa extraordinária, né? Aí esse canal virou um caos. Desculpa estar falando, porque aí falaram mal do Papa Francisco, eu não concordei, não indiquei mais, fiquei braba, e agora para piorar ainda vão e atacam o bispo aqui da minha região. Então eu vou ter que, não é passar pano, mas é uma questão de bom senso. Porque no final ele expôs o nome, o documento da Arquidiocese, se você for lá no Instagram ou no site da Arquidiocese de Curitiba, tem lá nota de esclarecimento, acho que não sei se é uma nota de esclarecimento, e ali está dizendo que 2 padres da nossa arquidiocese vão estar orientando, fazendo um direcionamento, acompanhando os trabalhos de padres que querem estar fazendo o rito extraordinário aqui dentro da arquidiocese. E eu vou dizer que o bispo não está errado, ele tem sua cota de razão, ele está seguindo o pastoreio do Papa Francisco, né? Então, nesse ponto, eu tenho confiança no que o Dom Peruso está falando, e os 2 padres em questão eu conheço. Já participei de missa, eles sabem fazer as 2 missas. Um deles era aqui próximo, estava aqui, né, no Santuário do Carmo, e agora ele foi transferido para outro local. E o outro padre já é de outro local, mas também faz missa do rito tridentino, ambos não nas paróquias onde eles estão, mas numa capela chamada Capela da Glória, no centro de Curitiba, praticamente. Inclusive, a prefeitura reformou esta capela para este fim, né? Então, quem quiser, tem uns dias específicos lá, quem quiser participar, conhecer como é que é o rito extraordinário e tudo, pode ir. A questão é que parece que envolveu um instituto, o Instituto Bom Pastor e um padre deles. E até o superior lá do Instituto Bom Pastor quis entrar na briga também. E esse canal do YouTube, que eu não vou citar para não dar, desculpa falar, dar palco mesmo, né? Não gostar também do meu canal, não tem problema, meu canal não tem tanto inscrito assim, mas eu quero alertar para vocês não entrarem na pilha dos outros, porque eu vi o vídeo completo. Foi um deboche do começo ao fim em relação à imagem do Dom Peruso. Colocaram coisas assim de forma não vou falar o nome, porque o certo seria falar um outro nome, um outro conceito, mas de uma forma subliminar, queria dizer que o bispo aqui é totalmente fechado com o comunismo, com o MST, só porque ele estava lá com o pessoal do assentamento, o que tem? Ué, pode ir, vai se negar agora aí, né? Falando tudo, e mesmo que ele seja da teologia da libertação, seja de esquerda, teve novamente o nome dele envolvido numa questão aí que envolvia mesmo uma questão, um lado
tendencioso de esquerda, né? Não me recordo o que que era, mas alguma coisa da CNBB também, que era ele e outros bispos, né? Olha, gente, é questão de orar ainda, orar pela conversão deles. E agora a gente vai mudar a cabeça do bispo, se ele é de esquerda, de direita, de centro, vou fazer o quê? Né? Então rezar. Agora, debochar, fazer piadinha, que foi isso que fizeram, aí é pior do que falar mal do Papa Francisco, né? Então eu quero dizer o seguinte: primeiro, o vídeo em questão, que acho que tem uns 8 minutos, com o carinha lá sentado, todo engomadinho numa sala chique, eu vou dizer o seguinte: primeiro, falou mal do arcebispo de Curitiba e foi debochado, tá? O bispo não é pra. Olha, o bispo pode até ser um caso assim de pedofilia, pode ser o que tiver em cima das costas do bispo. Ninguém tem o direito de denegrir a imagem dele. Tem que passar pelo crivo da lei? Tem, que nem o caso do padre Robson, né? Tem que ser investigado? Tem, porque alguma coisa tem, né? Se ele errou, tem a justiça dos homens, mas aí tem que também a questão da conversão, né? E que devolva o dinheiro, se tiver que devolver, no caso do padre Robson. Então, no caso do arcebispo, não houve respeito nenhum. Segundo, os nomes dos padres que foram expostos lá: Padre Bonin, tá? Padre Anderson Bonin e Padre Emanuel, que eu esqueci o sobrenome. Esses dois padres, eles fazem tanto, eles podem estar orientando outro padre do Instituto Bom Pastor, eles podem estar sendo partícipes ali, copartícipes da missa, porque eles sabem, fazem a missa, tanto da parte romana, da parte do Concílio Vaticano II, quanto tem os trajes para fazer o rito da missa tridentina, e é a missa tridentina mesmo. Não, ele tem os dois têm todos os paramentos. Entendeu? Então, foi tipo, são dois padres que não tem nada a ver com a. Não, tô dizendo, esses dois padres, eles têm a ver. Inclusive, a própria arquidiocese deve ter orientado eles com relação a como tem que ser feito a missa, porque é para evitar justamente aquilo que o Papa Francisco falou no Correio do Ano, de que de repente, por causa de um rito de missa, vire uma cisão interna. Aí é que nem a leitura de ontem, onde há cisão, divisão entre irmãos, não é a mesma igreja, a gente não está falando de Cristo. Onde é que está Cristo no meio disso? E olha que eu não sou a melhor pessoa para estar falando sobre amizade, manter a paciência, porque eu sou justamente a pessoa antissocial por excelência. Ninguém precisa fazer que nem a Maria Helena, chutar o balde cheio e falar, não vou olhar para sua cara. Porque eu vou falar a verdade. Eu, quando pego um ranço da pessoa, eu prefiro fingir que não vi, porque eu tenho certeza que eu vou ofender a pessoa. Então, para evitar, eu fujo. Então, cada um com suas estratégias. Eu tenho meus pecados, eu tenho meus erros. Eu não sou a melhor pessoa. Eu só quero esclarecer assim. Se você pegar esse vídeo que eu tô falando, que você vê 8 minutos, no arcebispo de Curitiba, mais o nome de dois padres, eu quero esclarecer que esses dois padres, eles fazem missa tridentina aqui em Curitiba, tá? Então eles sabem, não é do ano passado para cá, já tem tempo que eu sei. Eu já vi eles usando essas roupas, não o padre Emanuel, mas o padre Boni, usando essas roupas na missa na missa ordinária, não, desculpa, na missa romana, né, na missa do Concílio Vaticano II, mesmo sendo rito do Concílio Vaticano II. Olha, a coisa mais linda mesmo, tá? Nem por isso está ferindo a missa, nem por isso está deixando de ser padre, nem por isso está eu acredito que não está ofendendo a Deus. Eu conheço os dois padres. O padre Emanuel de vez em quando fazia missa também lá junto com o padre Boninho, tá? Então, eu gostaria de esclarecer isso. Primeiro, denegriram. Se o bispo tomou uma decisão, é algo importante. Ele está querendo fazer o seguimento do Papa Francisco. E aquela história. Se é para errar, vamos errar junto com a igreja, tá? O que eu vi é uma questão de prudência nesse sentido. Se o diretor-geral do Instituto Bom Pastor lá se ofendeu, eu acho que seria importante cada um vir aqui, conversar pessoalmente, né, com as devidas distanciamentos, fazer uma live, não, fazer como é que é? Não é live, como é que é? Um online, fazer um chat online, converse com todos os envolvidos, os padres que foram designados para a observância aí das atividades do Instituto Bom Pastor, se apresentarem também para o diretor do Instituto Bom Pastor de forma online mesmo, eu sou o padre Boninho, eu sou o padre Emanuel, não sei, estou dando ideia, entendeu?
para não ter um quiprocó desnecessário de gente leiga, que não sabe o que está falando e ainda está pecando e denegrindo a imagem de pessoas que são padres e bispos, e bispo, tá? Então, alguma hora você vai ver esse vídeo. Se você quiser concordar, isso é problema completamente seu, mas tá errado, tá? Assim como eu também tenho uma vida errada de família com problemas aqui, mas isso faz parte de todo cristão, toda pessoa que mora no Brasil, eu vou dizer o seguinte: a gente não consegue pelo diálogo, a gente vai na oração, mas tem que buscar um senso comum e principalmente entender que quem comanda o pastoreio da Arquidiocese de Curitiba não é o Instituto Bom Pastor, não é o carinha do YouTube, é Dom Peruso. Então, se é pai rai, ramo junto com ele, com excesso de zelo ou pouco zelo, mas a gente tem que estar rezando por ele, pela conversão dele. Todos precisam, né? Todos os bispos, até o Papa Francisco, né? Por que não? E por conta disso, ninguém tem o direito de sentar o malho em cima, falando besteira aí para cima de qualquer bispo. E olha que tem um bispo que eu já falei, eu gosto muito, mas infelizmente eu tô fechando os ouvidos um pouquinho porque ele tá exagerando um pouco e fugindo um pouco do bom senso. Mas eu entendo que ele fala certas coisas por motivos óbvios, né? Para ele proteger o pastoreio dele lá no centro do Brasil. Mas eu respeito muito a figura desse bispo. Eu não vou citar o nome, né, gente? Mas a gente sabe quando a pessoa está passando dos limites. E se estiver passando dos limites, é hora da gente rezar, fazer jejum e tudo, né? Então eu vim aqui nesse áudio da quinta-feira para explicar que está acontecendo isso na internet. Por favor, não compre essa ideia. O bispo daqui não ia colocar padres que não soubessem o que é o rito tridentino, tá? Então tem 2 padres aqui. Então seria importante que isso não fosse fomentado. Não compartilhe esse vídeo, por favor, porque você vai estar denegrindo um bispo que está tentando manter ordem no pastoreio dele. É ele que comanda a Arquidiocese de Curitiba, que é grande. Não é só a cidade de Curitiba, são outras cidades da região metropolitana, tá? E infelizmente eu não sei o que acontece com a cabeça do povo, que, gente, eu vou terminar falando com essa. Presta atenção no que eu vou falar. Depois do Concílio Vaticano II, quais foram os santos santos e beatos mais importantes para a Igreja Católica que já são considerados santos? São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, Beato Carlo Acutis e tem outros. E participavam apenas da missa do Concílio Vaticano II. Então, não é questão do rito. Então, eu quero terminar com essa. Você que está me ouvindo, que você gosta, eu já peguei algumas pessoas falando bestagem, porque é bestagem mesmo. Se você não consegue participar da sua missa, mesmo que o padre é da Teologia da Libertação, mesmo sendo o padre da RCC, que você não gosta de repente, porque na minha cidade não tem missa do rito extraordinário. Gente, para de ser purista. Porque se foi aprovado a missa do rito romano, que São João Paulo II virou santo também, minha gente, meu povo, minha pova, seguinte, a questão é com que disposição você vai para a missa. Se você não vai com uma boa disposição na missa, pedindo clemência para o povo de Deus, que fica batendo palminha, porque eu vou falar a verdade, eu não bato palma na minha paróquia, o padre deve achar que eu sou um ET, né? Fora que os outros ao meu redor ficam me olhando com uma cara feia, porque eu não bato palma. Eu tomei uma decisão, eu não bato palma. Se alguém me perguntar por que você não bate palma, eu falo assim, é o sacrifício de Jesus, a gente está entrando no Calvário. Se a pessoa não entender, azar. Mas eu já vi uma outra pessoa, que inclusive eu acho que é um rapaz que deve ser do grupo de oração, tal, não bate palma também. Fica lá firme e forte, não bate. Então é uma decisão pessoal da gente. Não é querer ser metido, não, é por Jesus. Então se a gente não estou dizendo que eu sou santa, mas se a gente não tem uma predisposição de ir lá, se sentir um miserável, uma miserável, ainda pedir pela conversão de todos que estão participando da missa, porque realmente não sabem o que estão fazendo, porque o padre estimulou, não tem problema, o padre é o presidente da missa, né? Quiser bater palma, bata, não tem problema, porque eu acredito que a intenção dele não é essa. Mas agora que eu sei a intenção real da missa, conforme São Padre Pio falava, então eu já tenho conhecimento, então eu não sou Maria vai com as outras. Por outro lado, sem ofender ninguém, não é para provocar escândalo. Entende? Aí, mas também eu preciso ter uma disposição para ir na missa comum. Aí, se tiver a missa extraordinária,
mesmo não entendendo, nunca participei porque é mais longa, o padre fica de costas, fala assim latim, algumas horas em português e tal. Então, eu tenho que ter a mesma predisposição, porque eu vou para a missa do Concílio Vaticano II. E eu quero dizer outra coisa também. Eu sempre falo do J.R.R. Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis. Ele era hipercatólico, hipercatólico. Então ele entrou bem na mudança. Ele veio da tradição da missa tridentina e depois foi falado, ó, agora a missa do Concílio Vaticano II. Ele não entrou em choque com ninguém, mas quando, lógico que aí o padre ficava de frente e tal, então nas horas, ele já tinha decorado, né? Então ele fazia as orações como tinha que ser, nas horas que era propícia. Então eu tenho um livrinho aqui que é meio que um guia da missa do rito extraordinário. Tem umas fórmulas oracionais para você falar para si mesmo. Então Tolkien sofria muito com essa mudança. Ele já de idade já pegou essa fase. E olha que ele foi casado com uma moça protestante. Ele fez um casamento misto. Sempre falo aqui, foi tutoriado pelo secretário pessoal do cardeal Newman. Então, provavelmente leu o material do cardeal Newman, né? Então, nem por isso ele deixou de participar da missa do rito do Concílio Vaticano II. Então, eu estou falando, gente, bom senso, pelo amor de Deus. Não me interessa se você é do Nordeste, se você é do Centro-Oeste, se você é do Sudeste, do Sul, da onde que você estiver me ouvindo, da África, do Japão. O que eu quero que você entenda é que não vá ser um católico radical a ponto de trocar a missa comum pela missa tridentina só porque você não sente Jesus lá. Gente, você tem que sentir Jesus nos dois ritos. E não é nem para sentir, você tem que honrar Jesus lá, se sentir um miserável. Não é questão de sentir. Então temos um problema aí. Eu, sinceramente, eu não gostei do vídeo. Tomara que o bispo não me ouça, pelo amor de Deus. Horrível que fizeram com a dignidade do bispo. Se eu gosto ou desgosto do bispo, isso não compete as pessoas ficarem sabendo. Eu não posso levar isso adiante. É o bispo. O ano passado, o ano retrasado, não, tem 3 anos já esse negócio, né? Eu fiquei muito ofendida com o padre que o bispo indicou aqui, tal, para um território paroquial que eu frequentava, não frequento mais por conta disso. E fiquei braba, desopilei fígado, falei. Só que assim, gente, eu não vou brigar com o padre. Eu não vou brigar com o bispo, porque foi indicação do bispo. Aí o que está acontecendo com esse padre? Mudou a forma de falar homilia, entendeu? Então, no final, eu penso assim, acho que as minhas orações devem estar surtindo efeito, né? Na conversão, alguma coisa, sei lá, pelo menos está mais sociável. Eu não cheguei para conversar, porque não adianta, que nem eu falei, eu sou meio boca dura, então, melhor não falar para não ofender ninguém, né? Não receber uma maldição do padre, né? Então, mas assim, nem por isso eu vou deixar de respeitá-lo como padre, mesmo que eu tenha tido um embate pessoal com ele. Mesmo que ele tenha dado mostras de que também ando sendo desagradável com outros irmãos meus, assim, por motivos que eu acho que eram um pouco pequenos, mas ele manda no território paroquial lá. É o padre, é a autoridade. Né? Então a gente tem que obedecer mesmo às custas de muita dor e lágrimas e com o coração partido e, né? Porque a minha vontade é largar muito, ser dizimista, de não frequentar mais, até não frequento tanto quanto antes, mas continuo sendo dizimista, né? Não faltou pouco. Porque aí eu desvínculo, né? Faz o desvínculo total. Olha, eu falei, né? Fiquei com raiva aí. Também não vou dar palco para esse canal. Se quiser falar mal de mim, pode falar. Eu sou pequena mesmo, não vivo de YouTube, nem sou influenciadora digital, tenho os canais apenas para tentar informar de um Jesus, né, que me concedeu cura e libertação real, né, me deu, por mais que eu esteja vivendo uma vida ainda não muito, como é que eu vou dizer, não era bem assim que eu pensei que ia viver, mas aí compete a mim também tomar as decisões certas, né, mas eu não posso dizer que Jesus me abandonou, que ele é ingrato, jamais, eu que sou ingrata com Jesus. Então, tomar muito cuidado com esses canais que vão propagar certas ideias. Primeiro, porque não são da arquidiocese. Segundo, estão comprando uma briga que, ó, gente, baixa a bola aí, gente. Se está acontecendo uma briga com o superior do Instituto Bom Pastor, com o arcebispo daqui, que eles se resolvam. E eu vou dizer que, infelizmente, o diretor do Instituto Bom Pastor se precipitou com palavras duras.
Porque quem manda na arquidiocese aqui é Dom Peruso. Até para colocar uma igreja ortodoxa católica tem que ter autorização do bispo atual. Não é assim, vou entrando. Não é terra de ninguém, gente. Porque vai atingir quem? O pastoreio do bispo Dom Peruso, mesmo que seja um povo evangélico também, que queira se converter. Então, sabe? Então, é uma situação delicada que políticas que é importante a gente não entrar no meio. Mas a gente tem que rezar para que a coisa fique sanada, que se restaure e que essas palavras duras caiam por terra. Porque senão vai ter um jogo de forças desnecessário, gente. Já no final do ano tendo isso, é coisa desagradável, tá? Então eu tô falando aí, cuidado com o que vocês estão vendo na internet. Tem muita coisa que está sendo produzida, sabe? Parece coisinha interessante, mas não é. Está denegrindo e debochando da integridade de muitas pessoas, e são pessoas, não são comuns, são pessoas consagradas, né? Tá? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ó, eu vou falar. Se eu quisesse palco, curtidas e não sei o quê, eu teria falado o nome do canal, mas eu não vou falar porque também seria muito feio da minha parte denegrir a imagem do canal e o pessoal que, querendo ou não, teve uma fase que eu curti bastante, me informei bastante, mas agora erraram a mão. Por quê? Estão parecendo gente que quer fazer cisão dentro da Igreja Católica. Então tem que rezar por esses irmãos que estão errando na mão, estão exagerando demais, sabe? Exagero demais. Eu também já exagerei em alguns áudios, exagerei, né? Então eu tenho que ter prudência? Tem. Então eu não tô querendo palco, mas eu quero avisá-los, ó, cuidado, tá acontecendo na internet. E não é para você assistir. Não compre essa ideia. Porque o que o bispo está tentando fazer é algo que o Papa Francisco pediu para todos os bispos fazerem. Prudência na relação da liberação da missa do rito extraordinário. Ele não foi abolido, mas ele precisa seguir alguns trâmites aí. Certo? Porque pode ser causa de divisão dentro da igreja por causa de um rito. Certo? Prevalência é o quê? Concílio Vaticano II. Então, eu quero dar um tapinha na cara, um tapinha no traseiro de muita gente que fica falando que na minha cidade não tem rito de missa tridentina. Se você não se comporta direito nem na missa comum, não quer bater palma, não bata, não quer cantar a música que você acha que aquilo não está soando legal no seu coração, não precisa cantar, se omita, né? Não cause escândalo, mas o rito, depois da homilia, que é o rito eucarístico, ele tem que permanecer sempre, ele não pode mudar ali. Então, se você não se comporta direito no rito eucarístico, eu não sei o que você está fazendo na Igreja Católica. Entendeu? Reze pela conversão do seu padre ou reze para que haja uma mudança de padre, então. Deve ter, lógico que tem. Mas lembre-se, é a palavra e depois o rito eucarístico. O rito eucarístico não pode mudar. Se está acontecendo coisas erradas, aí tem que denunciar para o bispo. Mas é a correção fraterna, não é a deboche. É correção fraterna, gente. Ah, você jovem não quer participar do PJ lá, o pastoral jovem? Não precisa participar, se você sabe que tem uma ideologia de esquerda. Eu também não participaria. Né? Mas reze pela sua comunidade. Só tem você para rezar aí, pedir clemência aí para Deus, porque vai, né? Mas não entre na pilha dos outros, gente, pelo amor de Deus. Tá. O Ângelus, dedicado ao Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, que Deus conceda muita saúde e sabedoria para ambos. Todos os padres perseguidos, tá? Então, o que eu tinha que falar, falei. Eu não vou falar isso de novo, tá? Mas é a polêmica da vez, porque as pessoas querem transformar uma coisa local numa situação internacional, às vezes, né? Desnecessária. Nem sei quem vai estar me ouvindo. Ai, seu bispo, desculpa se eu falei do senhor. Mas não estou também querendo ganhar pontos com o senhor, não é isso, mas eu achei errado. Estou aqui expressando minha opinião. Não está certo isso. Não está certo. Ainda colocar dois padres que eu conheço, que eu já participei da missa deles. Eu conheço o trabalho de ambos os padres. Não... Por favor, gente, é tão fácil falar mal dos outros, né? Por que não vai falar mal de celebridade? Fala mal do cara lá que é jogador lá, que diz que é a sensação que pegou a própria sobrinha. Tipo, sobrinha filha da esposa, que aí separou. Tô falando daquele jogador lá do Atlético Mineiro. Conduta estranhíssima. Isso vocês não falam, né?
Agora, falar dos bispos dos outros e falar dos padres dos outros, vocês falam, né? Então isso está muito errado. Não entre nessa. Não acho engraçado também, não é engraçado. Eu não sei quem que tá precisando de conversão, se é o meu bispo ou se é a pessoa que produziu aquilo, gente. Que ridículo. Mas precisa chegar nesse nível de baixeza? Baixa sou eu tô que nem o Rico lá, o vencedor da Fazenda 13. Quem é baixa sou eu. Quantas vezes que eu não falei palavrão, que eu não denegri a mim mesma, não falei umas coisas aqui e tal, chorei, sabe? Eu sou baixa. E já falei, eu não tenho propriedade para vir falar as coisas da Igreja Católica porque eu sou recém-convertida de fato. Tô fazendo uma imersão e ainda assim a trancos e barrancos, ainda brigando com o padre ainda. Quer dizer, brigando não, né? O padre me ofendeu, eu fiquei louca da vida. Mas mesmo assim, eu tô lá. Nem isso me tirou. Tira o ânimo, mas não dá pra me tirar da igreja. E tô aqui. Não sou a melhor pessoa, melhor exemplo pra nada. Tá? Se você entrou no canal e tá ouvindo isso pela primeira vez, eu não sou exemplo pra nada. Eu tô tentando mostrar o Jesus que tem que ser mostrado. Não é o que eu acho que tem que ser mostrado. É o Jesus que tem que ser mostrado, que tá na palavra de Deus, por isso que eu faço liturgia e faço minimamente, mal e porcamente falando. E ainda assim eu vejo uns absurdos que fogem do bom senso. Pra quê? Pra ganhar like, curtida e visu, pra sair no shorts ou o negócio, né? O tipo Reels do YouTube. Ah, por favor. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Primeira leitura desta quinta-feira, 1 João, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vós vencestes o maligno. Já vos escrevi, filhinhos, vós conheceis o Pai. E já vos escrevi, jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em nós e venceste o maligno. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é 95 com o refrão: O céu se rejubile e exulte a terra. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações. Dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. O céu se rejubile e exulte a terra. Oferecei um sacrifício nos seus átrios, adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. O céu se rejubile e exulte a terra. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Evangelho de hoje. Lucas 2, Lucas 2, versículos 36 a 40. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando o jovem tinha sido casado e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Recordamos a liturgia do Natal, o Evangelho, no caso, João 1, versículos de 1 a 18, e o Evangelho desse domingo, Lucas 2, versículos 41 a 52. Gente, eu já falei de tudo. Eu vou contar, só para finalizar, eu já deveria finalizar, mas... existem 2 casos aqui de obediência ao bispo local, tá? Então eu vou citar esse exemplo porque é um caso que eu vejo, não é fake news, não é mentira, é algo observável.
Quando houve a troca do padre da Missão Canção Nova Curitiba, do padre Givanildo para o padre João Marcos, ele foi se apresentar lá para o bispo, tá? E passado um tempo, lógico que também o padre João Marcos quis se integrar, se colocou à disposição, né? Então era um outro jeito de trabalho aqui na arquidiocese, e agora o padre João Marcos não é que deixou a Canção Nova, ele está fazendo uma experiência numa cidade próxima, que pertence à arquidiocese de Curitiba, mas é região rural praticamente, Palmeira, cidade de Palmeira. E ele, acho que é esse ano que está chegando, vai dar um ano que ele vai estar lá fazendo pastoreio. Ele vai ver que é bem rápido, né? Talvez ele fique mais um ano lá. Não que a Canção Nova está com falta de padre, tá? Não é isso. Mas o padre João Marcos acatou não sei quem que... Aí eu não sei se foi ele que pediu, ou o bispo que pediu, para que fosse fazer o pastoreio das ovelhinhas, né? Da cidade de Palmeira, que lá não tem padre, né? Quer dizer, tem, mas são padres jovens, então precisava de um padre já com uma certa caminhada, né? E como ele também acho que nunca tinha feito experiência de paróquia, então agora ele está fazendo, né? Então eu acompanho o padre João Marcos nos stories, no Instagram da vida, ele coloca o dia a dia dele. Outro caso também foi da comunidade Colo de Deus, que existia uma missão aqui em Curitiba, praticamente no meu bairro aqui, e foi designado um padre da paróquia que eu frequento. Não é o padre que eu tive embate, tá? Esse é o outro, é do mesmo bairro, mas é outro território. Foi colocado o padre para estar vendo, orientando a comunidade e tal, e não sei o que aconteceu. A Colo de Deus não está mais aqui em Curitiba. Parece que eles saíram de Maringá, vieram para cá, conversaram com o bispo, tudo, mas por algum motivo foram embora. O bispo lamentou, mas essa questão, só para você entender como é que é o modus operandi do arcebispo, tá? Não é essa pessoa ruim que o povo tá falando. Ele tá agindo de forma coerente, conforme tem que ser, né? Dentro das diretrizes do Papa Francisco, prudência, né, tem que ver se não está tendo excessos dentro da Colo de Deus, e então foi designado um padre para orientar eles, para passar para o bispo, ó, tá acontecendo tal coisa na comunidade. Não é ser espião, mas tem que passar, porque se de repente a comunidade e olha que o padre lá ainda tentou agregar lá Colo de Deus, lá, ó, eles estão fazendo venda de docinho para arrecadar fundos. Quantas vezes que eu não comprei umas delícias de doce, né? E de repente sumiram porque, sei lá, eu pressuponho, não tenho certeza, que não gostaram da atitude do bispo, de estarem sendo observados pelo bispo. De repente o bispo chamou sei lá, o rapaz que coordena a Colo de Deus, que eu não conheço. Ó, tá acontecendo uns excessos, acho que seria importante você tá verificando isso, aquilo, aquele outro. Não gostou e foi embora. São duas situações que eu quero colocar para vocês, gente. Porque não adianta você dizer que é de Deus se você não está sob o pastoreio de um pastor ou de um padre. Até Santa Faustina estava sob o direcionamento de um padre. Aquela questão ali, as aparições em Simbres, foi designado um padre para poder ver se aquilo era verdade mesmo. Desde aquela época, a década de 30, se você acompanha lá as aparições de Nossa Senhora das Graças em Simbres, isso é normal. Então, o fato do pessoal ficar todo estressadinho por conta do rito tridentino, me desculpa, gente. Qual que é o território da arquidiocese ou diocese? Quem que comanda? É o bispo X. É o bispo, então o bispo vai tomar as atitudes e medidas, não sei se é cautelares o termo certo, mas que exigem cautela para que o povo de Deus não seja enganado. Porque eu sei o que eu estou falando, porque participei de uma suposta igreja ortodoxa católica que foi aprovada pelo bispo anterior, que é Dom Peruso, que depois faleceu, para estar aqui em Curitiba, e o Dom Peruso achou que estava acontecendo coisas estranhas e ele teve que intervir com força total. E não foi expulsão do padre. O suposto padre lá da igreja ortodoxa tá lá. Mas assim, pediu para vários padres enviarem várias pessoas de várias pastorais para estar olhando para ver o que está acontecendo. Certo? Aí quando eu voltei para a igreja católica, eu fui, né, infelizmente, provavelmente muito mal falada, as pessoas não gostavam da minha presença na igreja porque eu vim desse lugar. Porque minha conversão aconteceu lá, mas o problema era dar continuidade, né? Então foi um processo difícil. Mas eu não estou criticando a atitude do bispo porque ele agiu de forma correta. Esse padre supostamente ortodoxo estava agindo errado mesmo. Não estava certo.
Mas foi difícil para o povo de Deus se voltar novamente, voltar-se para as igrejas novamente. Alguns não voltaram nunca mais, porque se sentiram enganados, né? Mas aí a fé é pequena, né? Eu ia por causa de Cristo e de Nossa Senhora, mas aí tô lotada, fincada no lugar certo. Então, eu já vi o trabalho dele, né, entendo muito bem o que ele está tomando as decisões. Então, é necessário ter prudência e, como diz, vamos errar junto com a igreja. A igreja a qual pertenço? A igreja católica, com o meu bispo, com o Papa Francisco. Entende? Então, gente, pelo amor de Deus, cuidado com esses vídeos. Eu mesma já parei de indicar alguns canais, mesmo que eu goste, assim, porque não adianta, gente, porque uma hora pisa na bola. Um outro canal que eu deixei de citar acabou falando uma fake news medonha também. Entrou na baila. Por quê? Porque o arcebispo daqui, ele é de esquerda, mas isso é um problema dele. Ele tomou decisão. Eu sou a mãe dele para vir falar alguma coisa? A gente é a mãe e pai dele? Ele nem ouviria o pai e a mãe. Ele tomou decisão desde antes. Então, rezar pela conversão dele. Que nem o padre Lancelotti, né, lá de São Paulo. Eu vou criticar que ele é de esquerda se ele vai atender, ele tá lá no meio do povo da Cracolândia, alimentando o povo. Meu Deus, gente. Vai você lá alimentar lá no meio da Cracolândia, ver se você aguenta. Ou vai lá fazer pastoral carcerária em loco, que nem muitos pastores evangélicos vão, né? Eu tenho, desculpa falar, mas eu considero alguns evangélicos muito corajosos de ir lá na prisão pregar a palavra de Deus. Agora vai você lá, vai eu lá. Eu não vou, não tenho coragem. Então quem que é a gente para falar mal de pastores? Quem somos nós para falar mal de alguém? Eu já falei, eu tenho queixa com o padre? Tenho, mas fica comigo. Fica comigo. Eu tenho que me resolver sozinha e pedir a conversão desse padre, né? Porque ele, desculpa, ele não agiu duramente só comigo, foi com outras pessoas, mas a gente tem que acatar o que ele falou. Agora, se ele me chamou de mente doente, tá, então, o que adianta eu chegar nele e falar alguma coisa? Vai achar que eu sou pirada mesmo, né? Então deixa quieto, ele lá, eu aqui, respeito, rezo pela sua conversão, pela sua vida, pela sua alma, porque é necessário uma vida nova, uma conversão nova, né? Mas tem que estar dentro do respeito. Se eu não gosto, e eu sei que vou partir pro embate, eu simplesmente pego as coisas, vou dar uma de São José, dá licença que eu vou pro Egito. Melhor ser covarde, tá? Ah, tá louco, gente. Ai, falei. Fosse outro bispo também não ia gostar, isso não é certo, tá? Então, mas é que envolveu o nome de dois padres que eu conheço o trabalho. Não é só de ver, de ouvir falar também, são dois padres conscientes do que fazem, faz missa tridentina também, faz missa do rito do Concílio Vaticano II, tem respeito pelo Senhor Jesus Cristo, então não sei por que estão colocando um monte de gente na baila, e eu quero dizer o seguinte, você não quer acreditar, problema de vocês querem comprar esse tipo de canal para dar visualizações, para não sei o quê, porque tem gente que ganha grana em cima disso, olha, se arrependam vocês, viu? Eu, se fosse vocês, procurava outro tipo de trabalho. Que isso aí, acho que não. Isso aí tá muito errado. Falei mesmo. Deus tem misericórdia de todos nós, né? Então, não queria atribular ninguém, mas eu sei que o YouTube vai indicar esse tipo de material. Não é para ver. E reze em cima desse pessoal que fica denegrindo sem saber o que estão falando, porque não pertence à arquidiocese. Eu não posso falar de nenhuma outra diocese ou arquidiocese porque eu não estou morando lá. Eu mal posso falar da minha arquidiocese, o que me dirá o povo vir falar daqui, que não sabe, não conhece. Então parem de ser besta. Para finalizar, é que nem uma lá que eu bloqueei no Facebook. Não para de falar mal das vacinas, não para de falar mal do Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro, mas, gente, para de falar mal. Toda hora uma postagem, dá vontade de falar, minha filha, isso é problema seu. Vai se tratar. Facebook não é também lugar para você ficar falando coisa. Sua opinião não vai mudar a opinião dos outros, né? Se fosse assim, o pessoal votava certinho, né? Mas não votaram. Eu também nem sei se vai dar para votar certinho, né, gente? Porque, olha, cada candidato medonho que tem aí, que, meu Deus do céu, é pedir clemência para Deus também. Então, ao invés da gente ficar criando caso, a gente tem que ter a predisposição, um coração disposto de participar da missa, seja ele do rito extraordinário, seja pelo rito do Concílio Vaticano II, ir fazer visita ao Senhor Jesus, rezar por todos esses maledicentes aí, porque não tem mais o que fazer, gente.
Eu tenho, né? Por isso que tá tudo atrasado. Quer dizer, eu tenho e não faço ainda por cima, né? Eu vou ser bem franco e falar, eu tô meio acabada pro final do ano, porque ai, é que foi um alívio ter passado pelo Natal, agora tô pipocando no meio do final do ano, tá? Então eu queria dizer isso. E eu não vou mais falar sobre o assunto. Um abraço a todos. Isso não é correção fraterna, tá? Isso também que eu fiz não é correção fraterna, mas eu fiquei muito indignada com o que eu vi. Mas, gente, tem gente que confunde correção fraterna por maledicência, deboche de quinta série. A pessoa não cresce e faz um mega de um vídeo editado só pra debochar da cara dos outros. Não vá na onda desse povo, hein? Você fala mal do povo que bebe, do povo que fica se drogando, mas e esse povo dentro da Igreja Católica que nos arrasta para o pecado pior? Cuidado! Falei mesmo. E se esse pessoal quer falar mal de mim, azar também. Ah, já tô queimada mesmo. Mais uma queimadinha aqui, mais um esturricado ali. Dane-se. Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Um abraço a todos.